Meu nome é Luna Carvalho, tenho 26 anos e hoje descobri que existe uma diferença entre ser pobre e ser tratada como lixo humano. Descobri isso da pior forma possível, sendo humilhada publicamente no evento mais exclusivo do Rio de Janeiro, na frente de 300 pessoas da alta sociedade. Mas também descobri que às vezes, quando você está no seu pior momento, o universo te manda um anjo. Um anjo de 2 metros de altura, olhos verdes penetrantes e coragem suficiente para desafiar uma sala inteira de milionários. Se você já foi julgado pela sua aparência ou situação financeira, deixe nos comentários. Hoje, vocês vão ver que às vezes, nossa maior humilhação pode se tornar nossa maior vitória. Tudo começou há 3 horas, quando eu estava correndo desesperadamente pelas ruas de Copacabana, tentando chegar ao Hotel Copacabana Palace antes das 8 da noite. Eu tinha exatamente 15 minutos para chegar ao Gala Beneficente da Esperança, o evento de caridade mais importante do ano, onde a elite carioca se reunia para ajudar os necessitados enquanto ostentava suas fortunas. Eu não estava indo como convidada, obviamente. Estava indo como garçonete freelancer, contratada pela empresa de buffet para servir champanhe e canapés para pessoas que gastavam em uma noite o que eu ganhava em um ano. Mas o destino tinha outros planos para mim. Estava atravessando a Avenida Atlântica quando um ônibus passou por uma poça enorme, encharcando completamente meu uniforme preto. Não foi só molhar. Foi uma onda de água suja que me deixou parecendo que havia caído num esgoto. Não, não, não! Gritei, olhando para meu reflexo na vitrine de uma loja. Meu uniforme estava encharcado, manchado e, pior, havia rasgado na lateral, deixando uma abertura de 15 centímetros na altura da cintura. Meu cabelo, que eu havia passado 1 hora arrumando, estava completamente desfeito. Minha maquiagem havia borrado, me dando a aparência de um guaxinim molhado. Olhei para o relógio. 19h47. 13 minutos para chegar ao hotel. Vocês já tiveram um daqueles dias em que tudo que pode dar errado, dá errado? Pois é, esse era o meu dia. Mas às vezes, o pior dia da nossa vida pode se tornar o melhor. Não tinha escolha. Precisava daquele trabalho. Ganharia R$ 200 pela noite. Dinheiro que eu precisava desesperadamente para pagar o aluguel atrasado do meu minúsculo apartamento em Realengo. Corri os últimos quarteirões, chegando ao Copacabana Palace completamente sem fôlego. A entrada de serviço estava no subsolo, mas quando cheguei lá encontrei apenas um bilhete grudado na porta. Mudança de planos, entrada pelo lobby principal, perguntem por Sônia. Meu coração afundou. O lobby principal. Eu, naquele estado deplorável, teria que atravessar o lobby mais luxuoso do Rio de Janeiro. Não tinha escolha. Subi as escadas e entrei no hotel. O lobby do Copacabana Palace era ainda mais impressionante do que eu imaginava. Mármore por toda parte, lustres de cristal, flores exóticas e dezenas de pessoas elegantemente vestidas conversando em pequenos grupos antes de subirem para o salão do gala. Tentei passar despercebida, caminhando rapidamente em direção à recepção, mas era impossível. Eu era como uma mancha de tinta numa tela branca. Meu Deus, o que é aquilo? Ouvi uma voz feminina sussurrar. Parece que alguém se perdeu. Respondeu outra. Que nojo! Como deixaram essa pessoa entrar aqui? Senti meu rosto queimar de vergonha, mas continuei caminhando. Quase havia chegado à recepção quando ouvi uma voz alta e cruel. Com licença, você aí! Me virei e vi 3 mulheres me encarando, todas na casa dos 40, vestidas com roupas que custavam mais que meu salário anual, joias que brilhavam sob os lustres de cristal. A que havia gritado era uma loira platinada com um vestido vermelho que parecia ter saído de uma revista de moda. Ao lado dela, uma morena de cabelos presos num coque perfeito, usando um vestido azul marinho que gritava alta costura. A terceira era uma ruiva com um vestido dourado que refletia a luz como um espelho. Vocês conhecem esse tipo de pessoa?
Aquelas que acham que dinheiro lhes dá o direito de humilhar os outros? Pois é, eu estava prestes a conhecer 3 delas. Você está falando comigo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Claro que estou falando com você, disse a loira, se aproximando com uma expressão de nojo absoluto. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui. Sou garçonete do evento. Garçonete? A morena riu, um som agudo e desagradável. Vestida assim? Você parece que saiu de um lixão. Eu tive um acidente. Tentei explicar. Um acidente? A ruiva se juntou às outras 2, formando um semicírculo ao meu redor. Querida, sua vida inteira parece um acidente. As 3 riram como hienas. Outros convidados começaram a parar para assistir ao espetáculo. Olhem para ela, disse a loira, apontando para mim como se eu fosse um animal no zoológico. Cabelo desgrenhado, roupa rasgada, cheirando a esgoto, e ainda tem a audácia de entrar no Copacabana Palace. Alguém deveria chamar a segurança, disse a morena. Isso é constrangedor. Por favor, disse, minha voz começando a tremer. Eu só preciso encontrar a Sônia. Sônia? A ruiva gargalhou. Querida, a única Sônia que você deveria procurar é a que limpa banheiros públicos. A humilhação era insuportável. Mais pessoas haviam parado para assistir, sussurrando entre si, apontando para mim. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas me recusei a chorar na frente delas. Escutem, disse, tentando manter alguma dignidade. Eu entendo que minha aparência não está adequada, mas... Adequada? A loira interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Querida, você não está adequada nem para limpar nossos sapatos. Verdade, concordou a morena. Olhem para essa roupa rasgada. Aposto que ela catou no lixo. E esse cheiro... A ruiva fez uma careta exagerada. Alguém abra uma janela. As risadas ficaram mais altas, mais cruéis. Eu estava no centro de um círculo de pessoas ricas, se divertindo à minha custa, como se eu fosse um palhaço contratado para o entretenimento delas. Por favor, parem, sussurrei, mas minha voz foi abafada pelas gargalhadas. Parem! A loira se aproximou mais, seu perfume caro contrastando com meu cheiro de água suja. Por que pararíamos? Isso é hilário. É mesmo, disse a morena. Faz tempo que não vejo algo tão patético. Devíamos tirar fotos, sugeriu a ruiva, pegando o celular. Isso vai viralizar no Instagram. Não! Gritei, tentando cobrir o rosto. Ah, agora ela tem vergonha? A loira riu. Deveria ter pensado nisso antes de sair de casa parecendo um mendigo. Foi nesse momento que ouvi uma voz masculina, baixa, mas carregada de autoridade. Chega! Todos se viraram para ver quem havia falado. Eu também me virei e senti meu coração parar. Era o homem mais bonito que eu já havia visto na vida. Alto, provavelmente com uns 2 metros, ombros largos que preenchiam perfeitamente um smoking preto impecável. Cabelos castanhos escuros, ligeiramente ondulados, mandíbula forte e olhos verdes que pareciam capazes de ver através da alma de uma pessoa. Mas não era apenas sua aparência que impressionava, era sua presença. Ele irradiava poder, confiança, autoridade. Quando ele falou, o lobby inteiro ficou em silêncio. Vocês já conheceram alguém que tem essa presença magnética? Que quando entra num ambiente, todos param para olhar? Pois é, eu acabara de conhecer esse alguém. Desculpe, disse a loira, claramente irritada pela interrupção. Você disse alguma coisa? Disse sim, respondeu o homem, caminhando em nossa direção com passos firmes. Disse, chega. E quem é você para nos dizer o que fazer? Perguntou a morena, colocando as mãos na cintura. O homem parou bem na minha frente, me protegendo das 3 mulheres com seu corpo imponente. Meu nome é Dante Moreira, disse ele, sua voz ecoando pelo lobby silencioso. E vocês acabaram de humilhar publicamente uma mulher no meu hotel. Seu hotel? Meu Deus, ele era o dono do Copacabana Palace? Dante Moreira? A ruiva empalideceu. O bilionário? O mesmo, disse ele sem tirar os olhos de mim. E vocês 3 acabaram de mostrar exatamente por que nossa sociedade está podre.
Dante, querido, disse a loira, sua voz mudando completamente de tom. Nós não sabíamos que você... Não sabiam o quê? Dante se virou para encará-las, e a fúria em seus olhos verdes era palpável. Não sabiam que humilhar pessoas é errado? Não sabiam que crueldade gratuita é desprezível? Mas olhe para ela, protestou a morena. Ela está completamente inadequada. Inadequada. Dante riu, mas não havia humor em sua voz. Sabem o que é inadequado? É o comportamento de vocês três. Ele se virou para mim novamente e sua expressão se suavizou completamente. Você está bem? Perguntou sua voz gentil. Eu... Gaguejei ainda em choque. Respire, disse ele suavemente. Está tudo bem agora. Então, para minha surpresa absoluta e de todos os presentes, Dante Moreira tirou o paletó do smoking e o colocou sobre meus ombros. Melhor? Perguntou. O paletó era quente, cheirava de um perfume masculino incrível e me cobria completamente, escondendo minha roupa rasgada. Obrigada, sussurrei. Dante, disse a loira, sua voz agora suplicante. Você não pode estar falando sério. Ela é apenas uma... Ela é uma pessoa, interrompeu Dante, sua voz cortante como uma lâmina. Uma pessoa que merece respeito, independente da roupa que está usando ou da situação financeira que tem. Mas não há mais, disse Dante. Vocês três mostraram hoje quem realmente são, e não gostei nada do que vi. Ele se virou para mim mais uma vez. Como você se chama? Luna. Luna Carvalho. Luna, repetiu, como se estivesse testando o nome. Um nome bonito para uma mulher bonita. Senti meu rosto esquentar. Ele estava me chamando de bonita? Eu, encharcada, com a roupa rasgada e o cabelo desgrenhado? Dante, por favor, implorou a ruiva, não faça uma cena por causa de uma garçonete. Foi a gota d'água. Dante se virou para as três mulheres com uma expressão que fez todas elas recuarem um passo. Uma garçonete? Disse ele, sua voz baixa, mas perigosa. Vocês acham que o trabalho de alguém define seu valor como pessoa? Não é isso, tentou a morena. É exatamente isso, disse Dante. Vocês acham que porque têm dinheiro, podem tratar outras pessoas como lixo. Ele deu um passo em direção a elas. Bem, deixem-me esclarecer uma coisa. Eu tenho mais dinheiro que vocês três juntas. E mesmo assim, jamais trataria alguém da forma que vocês trataram Luna. O lobby estava em silêncio absoluto. Todos os convidados assistiam à cena, boquiabertos. E sabem por quê? Continuou Dante. Porque dinheiro não compra caráter, não compra decência, não compra a capacidade de tratar outros seres humanos com respeito. Ele se aproximou mais das três mulheres. Vocês são patéticas, ricas, mas patéticas, elegantes por fora, podres por dentro. Dante, tentou a loira. Não terminei, disse ele. Quero que vocês três saiam do meu hotel. Agora. O quê? A morena pareceu chocada. Você não pode nos expulsar. Posso e estou fazendo. Seguranças! 2 homens de terno apareceram imediatamente. Escortem essas 3 senhoras para fora e deixem claro que elas não são mais bem-vindas em nenhuma propriedade minha. Dante, isso é ridículo, gritou a ruiva. Você está arruinando nossa reputação por causa de uma mulher que vale mais que vocês 3 juntas, terminou Dante. Enquanto as 3 mulheres eram escoltadas para fora, protestando e gritando, Dante se virou para mim. Luna, disse ele, me desculpe pelo que você passou. Você não precisa se desculpar. Não foi culpa sua. Foi sim. Este é meu hotel, meu evento. Eu deveria ter intervindo antes. Ele estendeu a mão para mim. Posso te acompanhar até onde você precisa ir? Olhei para sua mão estendida, depois para seu rosto. Seus olhos verdes eram gentis, preocupados, completamente diferentes da crueldade que eu havia acabado de enfrentar. Eu preciso encontrar a Sônia. Sou garçonete do evento. Ah, disse ele, um sorriso aparecendo em seu rosto. Mudança de planos. Como assim? Você não vai trabalhar como garçonete hoje. Meu coração afundou. Eu fui demitida? Não,
disse Dante, seu sorriso se alargando. Você vai ser minha acompanhante. Sua... o quê? Minha acompanhante, para o gala. Olhei para ele como se ele tivesse enlouquecido. Dante, olhe para mim. Eu não posso... Pode sim, disse ele. E vai. Antes que eu pudesse protestar, ele se virou para o lobby cheio de convidados que ainda estavam assistindo nossa conversa. Pessoal, disse ele, sua voz ecoando pelo espaço. Quero apresentar vocês a Luna Carvalho, minha acompanhante para esta noite. E então, na frente de 200 pessoas da alta sociedade carioca, Dante Moreira se inclinou e me beijou. Não foi um beijinho social no rosto. Foi um beijo real, nos lábios, suave mas firme, que durou tempo suficiente para deixar claro para todos os presentes que ele estava falando sério. Quando nos separamos, o lobby explodiu em murmúrios e sussurros. Pronta para mostrar a essa gente como se comporta uma verdadeira dama? Sussurrou ele no meu ouvido. Olhei para seu rosto, para seus olhos verdes cheios de determinação e algo mais. Algo que fez meu coração acelerar. Pronta, sussurrei de volta. E assim, vestindo o paletó de um bilionário e com o gosto do beijo mais incrível da minha vida ainda nos lábios, me preparei para entrar no evento mais exclusivo do Rio de Janeiro. Não como garçonete, como a acompanhante do homem mais poderoso da cidade. Que reviravolta incrível! Às vezes, quando estamos no nosso pior momento, o universo nos manda exatamente o que precisamos. Vocês já tiveram alguém que os defendeu quando mais precisavam? Ainda estava processando o que havia acabado de acontecer quando Dante me guiou gentilmente para longe da multidão de curiosos no lobby. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Dante, sussurrei enquanto caminhávamos, eu não posso ir ao gala assim. Olhe para mim. Ele parou e se virou para me encarar, suas mãos segurando delicadamente meus ombros. Luna, eu estou olhando para você. E sabe o que vejo? Uma mulher encharcada com a roupa rasgada. Vejo uma mulher que teve coragem de vir trabalhar mesmo depois de passar por uma situação humilhante. Vejo alguém que manteve a dignidade mesmo sendo atacada por 3 arpias. Vejo força, determinação e uma beleza que não tem nada a ver com roupas caras. Vocês já tiveram alguém que conseguiu ver sua verdadeira essência quando vocês mesmos não conseguiam? É uma sensação transformadora. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas desta vez não eram de humilhação. Mas, Dante, eu não tenho roupa adequada, não sei como me comportar nesses eventos. Deixe isso comigo, disse ele com um sorriso que fez meu estômago dar cambalhotas. Tenho uma ideia. Ele me levou até os elevadores e subimos até o 15º andar. Quando as portas se abriram, me vi diante de um corredor luxuoso com apenas 2 portas. Onde estamos? Na minha suíte, disse ele, abrindo uma das portas. A suíte era maior que meu apartamento inteiro. Sala de estar elegante, vista panorâmica para Copacabana, decoração que gritava bom gosto e muito dinheiro. Dante, eu não deveria estar aqui. Claro que deveria. Sente-se, por favor. Ele desapareceu por alguns minutos e voltou com uma mulher elegante de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque sofisticado. Luna, esta é Margarete, minha assistente pessoal e salvadora da pátria. Prazer, querida, disse Margarete com um sorriso caloroso. Dante me contou sobre sua situação. Não se preocupe, vamos resolver tudo. Resolver como? Bem, disse Margarete, por acaso você usa que tamanho? 38, mas... Perfeito. Dante, pode nos dar 1 hora? 1 hora? Olhei confusa entre os dois. Confia em mim, disse Dante, beijando minha testa suavemente. Margarete é mágica. Depois que ele saiu, Margarete me levou para o quarto da suíte, onde havia uma cama king size e um closet que parecia uma loja de departamentos. Querida, disse ela, primeiro vamos te dar um banho quente, depois cuidamos do resto. Margarete, eu não entendo. Por que Dante está fazendo isso? Ela sorriu misteriosamente. Porque ele reconhece algo especial quando vê. E porque em 20 anos trabalhando para ele, nunca vi Dante defender alguém daquela forma. Mas ele nem me conhece.
Às vezes, não precisamos conhecer alguém há anos para reconhecer sua essência, disse ela, me empurrando gentilmente em direção ao banheiro. Agora vá, a água quente vai te fazer bem. O banheiro era um sonho, banheira de hidromassagem, chuveiro com múltiplas saídas, produtos de beleza que custavam mais que meu salário mensal. Fiquei embaixo da água quente por 15 minutos, lavando não apenas a sujeira, mas também a humilhação das últimas horas. Quando saí, Margarete havia espalhado várias opções de roupas sobre a cama. Meu Deus, murmurei, de onde vieram essas roupas? Dante tem recursos, disse ela com um sorriso enigmático. Agora, vamos ver qual fica melhor em você. As próximas 2 horas foram como um sonho. Margarete não era apenas assistente, era uma fada madrinha. Ela me ajudou a escolher um vestido azul marinho que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, realçando curvas que eu nem sabia que tinha. Depois veio a maquiagem. Margarete era uma artista, transformando meu rosto com técnicas que eu só havia visto em revistas. Base perfeita, olhos esfumados que realçavam minha cor castanha, batom nude que deixava meus lábios naturalmente rosados. Agora o cabelo, disse ela, pegando um secador profissional. Meus cabelos castanhos, que estavam um desastre molhado, foram transformados em ondas suaves que caíam elegantemente sobre meus ombros. Pronta para se ver? Perguntou Margarete, me posicionando diante de um espelho de corpo inteiro. Quando me vi, não conseguia acreditar. A mulher no espelho era eu, mas uma versão que eu nunca havia imaginado possível. Elegante, sofisticada, bonita. Margarete, sussurrei, isso é mágica. Não, querida, isso é você. Eu só realcei o que já estava lá. Uma batida suave na porta nos interrompeu. Posso entrar? Era a voz de Dante. Pode, respondeu Margarete. Quando Dante entrou no quarto e me viu, sua expressão mudou completamente. Seus olhos verdes se arregalaram, e por um momento ele ficou completamente sem palavras. Luna, disse finalmente sua voz rouca, você está deslumbrante. Senti meu rosto esquentar. Obrigada. Margarete é realmente mágica. Não, disse ele, se aproximando. Margarete apenas revelou o que eu já havia visto. Ele estendeu uma pequena caixa de veludo para mim. O que é isso? Abra. Dentro da caixa havia um colar de pérolas delicado e elegante, com brincos combinando. Dante, eu não posso aceitar isso. Pode sim. É emprestado, se isso te faz sentir melhor. Emprestado de quem? Da joalheria do hotel. Eles fornecem acessórios para eventos especiais. Margarete pegou o colar e o colocou em mim. O peso das pérolas contra minha pele era reconfortante, como um abraço delicado. Perfeito, disse Dante, seus olhos não saindo dos meus. Absolutamente perfeito. Dante, disse, minha voz tremendo ligeiramente. Por que está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil comigo? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Por quê? Disse finalmente. Em um mundo cheio de pessoas como aquelas 3 mulheres lá embaixo, encontrar alguém genuíno é raro. E quando encontramos, devemos proteger. Mas você nem me conhece. Conheço o suficiente, disse ele, oferecendo seu braço. Conheço que você trabalha duro para sobreviver. Conheço que você manteve sua dignidade mesmo sendo humilhada. Conheço que você tem um coração bom. Como pode saber isso? Pelos seus olhos. Os olhos não mentem, Luna. Às vezes, as pessoas certas conseguem nos ver de verdade, mesmo quando nós mesmos não conseguimos. Vocês já se sentiram verdadeiramente vistos por alguém? Quando descemos para o lobby, a transformação causou o efeito que Dante esperava. As mesmas pessoas que haviam me olhado com desdém 1 hora antes, agora me encaravam com curiosidade e admiração. Pronta? Perguntou Dante, oferecendo seu braço. Pronta, respondi, entrelaçando meu braço no dele. Caminhamos em direção ao salão principal, onde o gala já havia começado. Quando entramos, as conversas diminuíram visivelmente. Todos os olhos se voltaram para nós. Ignore os olhares, sussurrou Dante no meu ouvido. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um deles.
O salão era deslumbrante. Mesas redondas decoradas com flores exóticas, um palco onde uma orquestra tocava música clássica e centenas de pessoas elegantemente vestidas conversando e bebendo champanhe. Dante me guiou até uma mesa na primeira fileira, onde várias pessoas já estavam sentadas. "Pessoal", disse ele, "quero apresentar vocês a Luna Carvalho." Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, se levantou. "Roberto Almeida", disse, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-la, Luna." "O prazer é meu", respondi, tentando manter a voz firme. Uma mulher elegante de uns 50 anos sorriu calorosamente. "Helena Santos. Que vestido lindo, querida." "Obrigada." Conforme as apresentações continuaram, percebi que essas pessoas eram diferentes das 3 mulheres que haviam me humilhado. Eram gentis, educadas, genuinamente interessadas em me conhecer. "Luna", disse Roberto, "Dante nos contou que você trabalha com eventos." Dante havia mentido para me proteger, e eu decidi seguir sua deixa. "Sim, trabalho na área de hospitalidade." "Que interessante", disse Helena. "Sempre admirei pessoas que trabalham nessa área. É preciso muito talento para fazer os outros se sentirem bem-vindos." A conversa fluiu naturalmente e, aos poucos, fui relaxando. Essas pessoas não me julgavam pela minha origem ou situação financeira. Elas me tratavam como igual. Foi durante o jantar que aconteceu o inesperado. "Dante Moreira!" Uma voz familiar e desagradável ecoou atrás de nós. Me virei e vi as 3 mulheres que haviam me humilhado no lobby. Elas haviam conseguido entrar no gala, provavelmente através de outros contatos. "Bruna", disse Dante friamente, se levantando. "Pensei ter deixado claro que vocês não eram bem-vindas." A loira, Bruna, sorriu maliciosamente. "Dante, querido, você não pode nos impedir de participar de um evento beneficente. Somos doadoras importantes. E além disso", disse a morena, "queremos nos desculpar com sua acompanhante." Senti meu estômago se contrair. Elas estavam tramando algo. "Não é necessário", disse Dante, sua voz tensa. "Mas é sim", insistiu a ruiva. "Afinal, não sabíamos que ela era sua, como posso dizer, protegida?" A palavra foi dita com tanto veneno que todos na mesa ficaram desconfortáveis. "Cuidado", disse Dante, sua voz baixa, mas ameaçadora. "Oh, Dante", disse Bruna, fingindo inocência, "não queremos causar problemas. Só achamos interessante como você transformou a garçonete." "Ela tem nome", disse Dante. "Luna." "Claro, Luna", disse a morena com um sorriso falso. "Que transformação impressionante. Quase não reconhecemos você." "Verdade", concordou a ruiva. "Roupas caras realmente fazem milagres, não é?" Senti meu rosto esquentar de raiva e humilhação. Elas estavam fazendo exatamente o que eu temia, deixando claro para todos que eu era uma impostora. "Senhoras", disse Roberto Almeida, se levantando, "acho melhor vocês se retirarem." "Por quê?" perguntou Bruna. "Estamos apenas conversando." "Vocês estão sendo desrespeitosas", disse Helena Santos, também se levantando. "Desrespeitosas", a morena riu. "Estamos apenas sendo honestas. Todos aqui sabem que ela não pertence a este ambiente." Foi a gota d'água. Me levantei da cadeira, meu coração batendo forte, mas minha voz firme. "Vocês têm razão", disse, surpreendendo a todos. "Eu não pertenço a este ambiente." Dante me olhou preocupado. "Luna." "Não, Dante, deixe-me falar." Me virei para encarar as 3 mulheres. "Vocês estão certas. Eu não nasci rica, não tenho joias próprias, não frequento eventos como este." As 3 sorriram triunfantes. "Mas sabem qual é a diferença entre nós?" continuei. "Qual?" perguntou Bruna sarcástica. "Eu posso não ter nascido com dinheiro, mas nasci com caráter. Vocês podem ter nascido ricas, mas são pobres de espírito." O salão ao nosso redor havia ficado em silêncio. Pessoas das mesas próximas pararam de conversar para ouvir. "Vocês acham que dinheiro lhes dá o direito de humilhar outras pessoas? Acham que status social é mais importante que decência humana?"
Como ousa? Começou a ruiva. Como ouso o quê? Falar a verdade? Minha voz estava ficando mais forte. Vocês são patéticas. Usam sua riqueza como arma para ferir pessoas que consideram inferiores. Você não passa de uma garçonete, gritou a morena. E daí? Respondi. Prefiro ser uma garçonete honesta do que uma socialite cruel. Dante se aproximou e ficou ao meu lado, sua presença me dando ainda mais coragem. Luna está certa, disse ele, sua voz ecoando pelo salão. Vocês três são a prova de que dinheiro não compra classe. E sabem o que mais? Continuei. Eu posso não ter nascido neste mundo, mas pelo menos sei tratar as pessoas com respeito. Vocês, com toda a sua riqueza, são mais pobres que qualquer pessoa que eu conheço. O silêncio no salão era absoluto. Centenas de pessoas assistiam ao confronto. Agora, disse, minha voz firme e clara, se me dão licença, vou continuar aproveitando esta noite maravilhosa com pessoas que realmente importam. Me virei para sentar, mas Dante me surpreendeu. Ele começou a aplaudir. Lentamente, Roberto Almeida se juntou a ele. Depois Helena. Depois toda a nossa mesa. Em poucos segundos, o salão inteiro estava aplaudindo. As três mulheres ficaram paradas no meio do salão, sendo aplaudidas ironicamente por 300 pessoas da alta sociedade. Acho melhor vocês saírem, disse Dante, antes que a situação fique ainda mais constrangedora. Elas saíram rapidamente, suas cabeças baixas, enquanto os aplausos continuavam. Quando finalmente sentei, Dante pegou minha mão. Você foi incrível, sussurrou. Estava morrendo de medo. Não pareceu. Você foi corajosa, eloquente, perfeita. Roberto Almeida se inclinou em nossa direção. Luna, posso dizer que foi um dos discursos mais impressionantes que já ouvi? Concordo, disse Helena. Você colocou aquelas mulheres no lugar delas com classe e dignidade. O resto da noite passou como um sonho. Dançamos, conversamos, rimos. Dante me apresentou a dezenas de pessoas, todas me tratando com respeito e admiração. Mas o melhor momento veio no final da noite, quando estávamos sozinhos no terraço do hotel, olhando para as luzes de Copacabana. Luna, disse Dante, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você realmente faz? Sei que não trabalha com eventos. Sorri, sabendo que não podia mais mentir. Sou garçonete freelancer. Trabalho em eventos como este servindo champanhe e canapés. E por que mentiu? Porque você mentiu primeiro para me proteger. Ele riu. Touché. Dante, por que fez tudo isso por mim? Por que arriscou sua reputação defendendo uma completa estranha? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o mar. Por quê? Disse finalmente. Minha mãe foi garçonete. Sua mãe? Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Minha mãe trabalhou como garçonete, faxineira, qualquer coisa para me sustentar. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, mas não antes de me ensinar que o valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que ela tem. E senti lágrimas brotando nos meus olhos. Quando vi aquelas mulheres te humilhando, continuou ele. Vi minha mãe. Vi todas as vezes que ela foi tratada como menos que humana por pessoas que se achavam superiores. Dante, e quando vi você manter sua dignidade, mesmo sendo atacada, soube que havia encontrado alguém especial. Ele se virou para me encarar. Luna, eu gostaria de te ver novamente. Não como minha acompanhante para um evento, mas como Luna. A verdadeira Luna. Meu coração disparou. Você tem certeza? Eu não sou do seu mundo. Você é do meu mundo, disse ele, pegando meu rosto em suas mãos. Você é exatamente do meu mundo. E então ele me beijou novamente. Mas desta vez foi diferente. Foi um beijo cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que eu nunca havia ousado sonhar. Quando nos separamos, sorri. Então, senhor, bilionário, o que faz uma garçonete como eu num lugar como este? Espera pelo príncipe encantado, disse ele sorrindo de volta. E se o príncipe encantado for, na verdade, um empresário workaholic com complexo de Salvador? Então a garçonete terá que ensiná-lo a viver.
Rimos juntos, e naquele momento, olhando para o homem que havia me defendido, me transformado e me mostrado que eu valia mais do que jamais imaginei, soube que minha vida havia mudado para sempre. Às vezes, nossos piores momentos nos levam aos nossos melhores destinos. Às vezes, quando pensamos que perdemos tudo, na verdade, ganhamos tudo. Que noite transformadora! 3 semanas depois daquela noite mágica no Copacabana Palace, eu estava descobrindo que contos de fadas na vida real são bem mais complicados do que nos livros. Dante havia cumprido sua promessa. Nos víamos quase todos os dias, jantares românticos, passeios pela cidade, conversas que duravam até o amanhecer. Mas a realidade do nosso relacionamento estava começando a se mostrar mais complexa do que eu imaginava. Luna, você tem certeza sobre isso? Perguntou minha melhor amiga, Carla, enquanto eu me arrumava para mais um encontro com Dante. Não me entenda mal, ele parece incrível, mas vocês são de mundos completamente diferentes. Estava no meu minúsculo apartamento em Realengo, tentando escolher entre as 3 roupas decentes que possuía. Dante sempre insistia que não se importava com o que eu vestia, mas eu me importava. Especialmente depois dos olhares que recebia quando saíamos juntos. Vocês já se sentiram como peixes fora d'água? Como se não pertencessem ao lugar onde estavam? Pois é, essa estava sendo minha realidade diária. Carla, eu sei que somos diferentes, mas quando estamos juntos, essas diferenças não importam. Não importam para vocês dois, mas importam para o resto do mundo, disse ela, se sentando na minha cama. Luna, você viu as fotos nos jornais? Eu havia visto. Bilionário Dante Moreira e sua misteriosa acompanhante estava estampado em 3 revistas de fofoca. As fotos eram lindas, mas os comentários online eram cruéis. Interesseira, caça-níquel, Cinderela de 5ª categoria eram alguns dos termos mais suaves. Isso vai passar, disse, tentando convencer a mim mesma tanto quanto a ela. Vai? Luna, ontem você me contou que a mãe dele ainda não te conheceu. Em 3 semanas de namoro. Era verdade. Dante sempre arranjava desculpas quando eu perguntava sobre conhecer sua família. Ela está viajando. Não é o momento certo. Ela é muito tradicional. Meu celular tocou. Uma mensagem de Dante. Pronta, princesa. Te busco em 10 minutos. Ele está vindo me buscar, disse para Carla. No Lamborghini? Provavelmente. Carla suspirou. Luna, você não acha estranho que em 3 semanas ele nunca subiu para conhecer seu apartamento? A pergunta me atingiu como um soco. Era verdade. Dante sempre me buscava na portaria. Nunca subia. Eu havia assumido que era por discrição, mas agora ele está sendo respeitoso. Ou está com vergonha de onde você mora. Carla, desculpa, mas alguém precisa falar isso. Luna, você está se apaixonando por um homem que pode estar brincando com você. Ele não está brincando. Você não viu como ele me defendeu naquela noite? Vi, e foi lindo. Mas, Luna, defender alguém em público e assumir um relacionamento sério são coisas diferentes. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou novamente. Dante estava na portaria. Tenho que ir, disse, pegando minha bolsa. Luna, Carla me segurou pelo braço. Só tome cuidado, ok? Você tem um coração muito bom e eu não quero ver você se machucando. Desci para encontrar Dante, as palavras de Carla ecoando na minha cabeça. Ele estava encostado no Lamborghini preto, lindo como sempre, sorrindo quando me viu. Oi, linda, disse, me beijando suavemente. Como foi seu dia? Bom, trabalhei num evento de casamento hoje. Sua expressão mudou ligeiramente. Ainda está trabalhando como garçonete? Claro, preciso pagar minhas contas. Luna, você sabe que eu posso? Não, interrompi. Já conversamos sobre isso. Não quero seu dinheiro. Ele suspirou. Não é sobre dinheiro, é sobre você não precisar se esforçar tanto. Dante, trabalhar não é se esforçar, é viver. Entramos no carro em silêncio. Ele dirigiu em direção à Barra da Tijuca, onde ficava seu apartamento.
Para onde vamos hoje? Perguntei. Pensei em ficarmos em casa, pedi comida japonesa. Em casa sempre significava o apartamento dele, nunca o meu. O apartamento de Dante era um triplex com vista para a praia, decorado por um designer famoso, com obras de arte que custavam mais que eu ganharia em 10 vidas. Eu me sentia como uma intrusa toda vez que entrava ali. Dante, disse enquanto ele servia vinho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca subiu para conhecer meu apartamento? Ele parou de servir o vinho, claramente desconfortável. Eu não achei que fosse importante. Não é importante conhecer onde eu moro? Luna, não é isso. Então o que é? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. É complicado. Complicado como? Luna, você mora em Realengo. É longe. Longe de quê? De tudo. Do meu mundo. Dos lugares que frequentamos. Senti como se ele tivesse me dado um tapa. Do seu mundo? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Me levantei, minha voz tremendo de raiva e mágoa. Dante, você tem vergonha de onde eu moro? Não é vergonha, é o quê? É realidade, Luna. Você mora num apartamento de um quarto em Realengo. Eu moro num triplex na Barra. Você trabalha como garçonete. Eu sou CEO de uma empresa multinacional. Essas são as realidades. E essas realidades te incomodam? Não me incomodam, mas o que, Dante? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Mas complicam as coisas, disse finalmente. Complicam para quem? Para todos. Para minha família, para meus amigos, para os negócios. Ah, disse, sentindo meu coração se partindo. Agora entendo. Luna, você não entende. Entendo perfeitamente. Você gosta de brincar de príncipe encantado, de salvar a plebeia, mas na hora de assumir um relacionamento real, as diferenças sociais importam. Não é isso! Então me apresente para sua mãe. Luna, me leve para conhecer seus amigos de verdade, não apenas os que estavam naquele evento. É complicado. Pare de dizer que é complicado, gritei. Ou você quer estar comigo ou não quer. Eu quero estar com você. Então prove. Dante ficou em silêncio, e nesse silêncio eu encontrei minha resposta. Você não vai, disse, minha voz agora baixa e triste. Você não vai me apresentar para sua família. Não vai me levar para conhecer seus amigos de verdade, porque no fundo você tem vergonha de mim. Luna, não é vergonha. Então o que é? É proteção. Proteção? Minha família é complicada. Eles vão te julgar, vão ser cruéis. Como aquelas 3 mulheres no hotel. Pior. E você acha que eu não consigo lidar com isso? Não é sobre conseguir lidar. É sobre não querer te expor a isso. Dante, você não pode me proteger do mundo inteiro. E mais importante, você não pode me esconder do mundo inteiro. Peguei minha bolsa, me dirigindo para a porta. Onde você vai? Para casa, para meu apartamento de um quarto em Realengo. Luna, não vá embora assim. Dante, eu me apaixonei por você. De verdade, mas não posso estar com alguém que tem vergonha de mim. Eu não tenho vergonha de você. Tem sim. Talvez você não admita, mas tem. Abri a porta, mas me virei para olhá-lo uma última vez. Sabe qual é a diferença entre nós, Dante? Eu nunca tive vergonha de você. Nunca me importei que você fosse bilionário, que morasse num triplex, que dirigisse um Lamborghini. Para mim, você era apenas Dante, o homem que me defendeu, que me fez sentir especial. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas para você, eu nunca fui apenas Luna. Eu sempre fui a garçonete, a menina de Realengo, a que não pertence ao seu mundo. Luna. Quando você conseguir me ver apenas como Luna, me liga. Saí do apartamento e peguei um táxi para casa, chorando durante toda a viagem. Carla tinha razão. Eu havia me apaixonado por um homem que estava brincando comigo, mesmo que ele não percebesse. Às vezes o amor não é suficiente quando as pessoas não estão no mesmo lugar emocionalmente. Às vezes precisamos nos afastar para que a outra pessoa perceba o que realmente quer. Uma semana se passou sem nenhum contato de Dante.
Uma semana de eu checando o celular obsessivamente, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que ele havia entendido o que eu tentei dizer. Mas nada. Voltei à minha rotina de sempre. Trabalhos como garçonete, contas para pagar, vida real para viver. Mas era impossível não pensar nele, não sentir falta dos nossos jantares, das nossas conversas, do jeito como ele me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ainda nada? Perguntou Carla, me encontrando para um café numa padaria perto do meu trabalho. Nada, respondi, mexendo distraidamente no açúcar. Talvez seja melhor assim. Você não acredita nisso. Estou tentando acreditar. Luna, posso te mostrar uma coisa? Ela pegou o celular e me mostrou uma foto no Instagram. Era Dante, num evento social, acompanhado de uma mulher loira deslumbrante, vestida com um vestido que custava mais que meu aluguel anual. Quem é ela? Perguntei, sentindo meu estômago se contrair. Valentina Albuquerque, filha do dono da maior rede de hotéis do país. A legenda diz que eles estão retomando o romance. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Retomando? Aparentemente eles namoraram há 2 anos. A família dela aprovou, a família dele aprovou. Foi o relacionamento perfeito da alta sociedade. Olhei para a foto novamente. Eles pareciam perfeitos juntos. Ele, alto e elegante no smoking, ela, sofisticada e linda no vestido de grife. Eles pertenciam ao mesmo mundo, falavam a mesma linguagem, tinham as mesmas referências. Luna, está tudo bem, menti. Eu já esperava isso. Esperava? Carla, eu sempre soube que nossa história era temporária. Homens como Dante não ficam com mulheres como eu. Mulheres como você? Pobres, simples, que moram em Realengo e trabalham como garçonetes. Luna, pare com isso. Você vale muito mais do que pensa. Valho? Então por que ele voltou para ela? Carla não tinha resposta para isso. Naquela noite, estava trabalhando num evento corporativo no centro da cidade, quando aconteceu algo que mudou tudo. Era uma festa de lançamento de uma empresa de tecnologia, cheia de executivos e investidores. Eu estava servindo champanhe quando ouvi uma conversa que fez meu sangue gelar. Dante Moreira está mesmo voltando com a Valentina? Perguntou um homem de terno caro. Parece que sim, respondeu outro. A mãe dele praticamente forçou. Disse que não ia tolerar mais aventuras com mulheres inadequadas. Aventuras? Você não soube da garçonete? Ele passou umas semanas brincando com uma menina pobre. Levou ela para alguns eventos. A mãe dele ficou furiosa quando descobriu. E o que ela fez? Deu um ultimato. Ou ele terminava com a garçonete e voltava para a Valentina, ou ela cortaria todos os laços familiares e empresariais. E ele escolheu a família? Claro, Dante pode ser rebelde, mas não é idiota. Não ia jogar fora um império por uma aventura. Senti minhas pernas fraquejarem. Aventura. Era isso que eu havia sido para ele. Uma aventura. Terminei meu trabalho no piloto automático, minha mente processando o que havia ouvido. Dante não havia me abandonado porque tinha vergonha de mim. Ele havia me abandonado porque sua mãe havia descoberto sobre nós e dado um ultimato. Quando cheguei em casa, encontrei Carla me esperando na portaria do prédio. Luna, precisamos conversar. Carla, não estou com cabeça para... É sobre Dante. Subimos para meu apartamento e ela me contou que havia passado a tarde investigando online. Luna, a mãe do Dante, é Helena Moreira. Ela é conhecida por ser extremamente controladora e preconceituosa. Há rumores de que ela já destruiu vários relacionamentos do Dante com mulheres que considerava inadequadas. E a Valentina é a escolhida da família. Rica, bem-nascida, com os pedigrees certos, o casamento perfeito para unir 2 impérios empresariais. Então eu nunca tive uma chance real. Luna, talvez. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Luna. Aqui é Margaret, assistente do Dante. Meu coração acelerou. Margaret, oi. Luna, preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Sobre Dante. E sobre o que realmente aconteceu.
Marcamos de nos encontrar numa cafeteria em Copacabana no dia seguinte. Passei a noite inteira sem dormir, imaginando o que Margarete queria me dizer. Quando cheguei à cafeteria, Margarete já estava lá, parecendo cansada e preocupada. Luna, obrigada por vir. O que aconteceu, Margarete? Dante está destruído. Destruído? Desde que vocês brigaram, ele não é mais o mesmo. Não come, não dorme, não consegue se concentrar no trabalho. Mas ele está com a Valentina. Está sendo forçado a estar com ela. A mãe dele descobriu sobre vocês e deu um ultimato. Então era verdade. Margarete, por que está me contando isso? Porque em 20 anos trabalhando para ele, nunca vi Dante apaixonado de verdade. Até conhecer você. Ele tem uma forma estranha de demonstrar amor. Luna, você precisa entender. Dante cresceu num mundo onde os relacionamentos são transações comerciais, onde o amor é secundário aos interesses familiares. E isso justifica ele me abandonar? Não justifica, mas explica. Margarete pegou uma foto do celular e me mostrou. Era Dante, mas ele parecia terrível, magro, pálido, com olheiras profundas. Esta foto foi tirada ontem. Luna, ele está se matando de tristeza. Então por que não me liga? Porque acha que você o odeia. E porque tem medo de que a mãe dele faça algo para te prejudicar. Prejudicar como? Helena Moreira é uma mulher poderosa e vingativa. Ela é capaz de qualquer coisa para proteger os interesses da família. Margarete, por que está me contando tudo isso? Porque hoje à noite tem o noivado oficial do Dante com a Valentina, no Copacabana Palace. Senti meu coração parar. Noivado? A mãe dele organizou tudo. Dante vai ser forçado a pedir Valentina em casamento na frente de 500 convidados. E você quer que eu faça o quê? Quero que você apareça. Margarete, eu não posso. Pode sim. Luna, Dante precisa ver que você ainda se importa. Precisa saber que tem uma escolha. Que escolha? Entre mim e o império da família? Entre o amor verdadeiro e uma vida de aparências? Olhei para Margarete, processando o que ela estava me pedindo. E se ele escolher a família mesmo assim? Então, pelo menos você saberá que tentou, e ele saberá que foi amado de verdade. Passei o resto do dia pensando na proposta de Margarete. Ir ao noivado seria me expor novamente à humilhação, ao julgamento, à crueldade da alta sociedade. Mas também seria dar a Dante uma última chance de escolher o amor. Às 7 da noite, estava parada na frente do Copacabana Palace, vestindo o mesmo vestido azul que havia usado na nossa primeira noite juntos. Margarete havia me dado um convite e instruções para entrar pela entrada principal. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Carla, que havia insistido em me acompanhar. Não, mas vou fazer mesmo assim. Por quê? Porque se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. Entramos no hotel e fui imediatamente transportada de volta àquela noite 3 semanas atrás, quando Dante havia me defendido e mudado minha vida. O salão estava ainda mais luxuoso que da primeira vez. Flores brancas por toda parte, mesas decoradas com ouro, 500 convidados da elite brasileira celebrando a união de 2 impérios empresariais. No centro do salão, num pequeno palco, estavam Dante e Valentina. Ela, deslumbrante num vestido branco de grife, sorrindo para os fotógrafos. Ele, elegante no smoking, mas com uma expressão que eu conhecia bem. A expressão de alguém que estava morrendo por dentro. Luna, sussurrou Carla. Você tem certeza? Olhei para Dante, lembrando de todos os momentos que havíamos compartilhado. As conversas até o amanhecer, os risos, os beijos, a forma como ele me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tenho certeza. Comecei a caminhar em direção ao palco, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Conversas pararam, cabeças se viraram, murmúrios começaram. Quando cheguei perto do palco, Dante me viu. Sua expressão mudou completamente. Surpresa, alívio, esperança, medo, tudo misturado. Luna, sussurrou, seu nome saindo dos meus lábios como uma oração. Dante, respondi, minha voz tremendo. Valentina seguiu o olhar dele e me viu.
Sua expressão mudou de confusão para raiva. O que ela está fazendo aqui? Perguntou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Vim te dar uma escolha, disse para Dante, ignorando Valentina e todos os outros. Uma última escolha. Luna, disse ele, descendo do palco para ficar na minha frente. Dante, eu sei sobre o ultimato da sua mãe. Sei que você está sendo forçado a isso. Como você... Não importa como eu sei, importa que você tem uma escolha. Que escolha? Entre uma vida de aparências e uma vida de amor verdadeiro. O salão estava em silêncio absoluto. 500 pares de olhos assistiam ao drama se desenrolar. Luna, você não entende? Se eu escolher você, perco tudo. A empresa, a família, tudo que construí. E se você não me escolher, perde a si mesmo. Lágrimas brilhavam nos seus olhos verdes. Luna, eu te amo. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Então me escolha. Não posso pedir para você viver numa guerra constante com minha família. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Luna, Dante, eu prefiro uma vida difícil com você do que uma vida fácil sem você. Ele ficou em silêncio, claramente lutando consigo mesmo. E eu prefiro lutar por nosso amor todos os dias do que desistir dele sem tentar. Dante! A voz de Valentina cortou o momento. Você vai mesmo humilhar nossa família por causa de uma garçonete? Foi a gota d'água. Dante se virou para Valentina, depois para os 500 convidados, depois para mim. Sim, disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Vou. E então... Na frente de 500 pessoas da alta sociedade brasileira, Dante Moreira me beijou. Não foi um beijo gentil ou respeitoso. Foi um beijo desesperado, apaixonado, de alguém que havia quase perdido o amor da sua vida e não ia deixar isso acontecer novamente. Quando nos separamos, ele pegou minha mão. Luna Carvalho, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Você aceita se casar comigo? O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Valentina gritou de raiva. Fotógrafos dispararam suas câmeras. Dante, sussurrei, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E sua família? Sua empresa? Vou construir uma nova vida com você. Olhei para seus olhos verdes, vendo neles toda a sinceridade, todo o amor, toda a determinação do mundo. Sim, disse, minha voz quebrando de emoção. Sim, eu aceito. Ele me beijou novamente e desta vez o salão explodiu em aplausos. Não todos. Muitos convidados pareciam chocados ou desaprovadores. Mas alguns aplaudiam e isso era suficiente. Quando nos separamos, uma voz familiar ecoou pelo salão. Dante Moreira! Era Helena Moreira, a mãe dele, caminhando em nossa direção com uma expressão furiosa. Mãe, disse Dante, me protegendo com seu corpo. Você perdeu completamente o juízo. Não, mãe. Encontrei ele. Dante, se você fizer isso, estará morto para mim. Então que seja. Helena olhou para mim com tanto ódio que senti um calafrio. Você, disse ela, destruiu minha família. Não, senhora. Respondi, encontrando coragem que não sabia que tinha. Eu salvei seu filho. Salvou? Salvei ele de uma vida sem amor, de um casamento sem paixão, de se tornar alguém que ele não é. E quem você pensa que é para salvar alguém? Sou a mulher que ama seu filho, de verdade. Não pelo dinheiro, não pelo status, não pelos negócios, pelo homem que ele é. Helena me encarou por um longo momento. Você não tem ideia do que está se metendo. Tenho sim. E não me importo. Vai se importar quando descobrir o preço de amar um Moreira. O único preço que me importa é o de não amar ele. Dante apertou minha mão. Mãe, Luna é minha escolha. E se você não consegue aceitar isso, então realmente não nos conhecemos. Helena olhou para o filho, depois para mim, depois para os 500 convidados que assistiam ao drama familiar. Muito bem, disse ela finalmente. Mas não venham chorando quando a realidade bater à porta. Ela se virou e saiu do salão, seguida por Valentina e vários outros convidados. Dante, sussurrei, você tem certeza sobre isso? Luna, pela primeira vez na minha vida,
Tenho certeza absoluta sobre alguma coisa. E se sua mãe cumprir as ameaças? Então, construiremos nossa própria vida, nosso próprio império, baseado no amor, não no medo. Olhei ao redor do salão. Metade dos convidados havia saído, mas os que ficaram nos olhavam com curiosidade, e alguns com admiração. Então, disse Dante sorrindo, pronta para enfrentar o mundo comigo? Pronta, respondi, sorrindo de volta. E assim, no meio do que deveria ter sido o noivado de Dante com outra mulher, começamos nossa própria história de amor. Uma história que não seria fácil, mas seria verdadeira. Às vezes, o amor verdadeiro exige que façamos escolhas difíceis. Às vezes, temos que estar dispostos a perder tudo para ganhar o que realmente importa. Que momento transformador! 2 meses depois do escândalo no Copacabana Palace, eu estava descobrindo que Helena Moreira não fazia ameaças vazias. Ela havia declarado guerra contra mim e estava usando todos os recursos do seu império para me destruir. Luna, você precisa ver isso, disse Carla, entrando no pequeno escritório que Dante havia alugado para começar sua nova empresa. Ela estava segurando um tablet com uma expressão preocupada. O que é agora? Perguntei, já temendo a resposta. Nos últimos 2 meses, Helena havia orquestrado uma campanha sistemática para arruinar minha reputação. Primeiro, foram as matérias nos jornais me pintando como uma interesseira que havia seduzido Dante para conseguir dinheiro. Depois, foram os processos judiciais falsos. Ela havia contratado pessoas para me acusarem de roubo em eventos onde eu havia trabalhado. É um vídeo, disse Carla, me mostrando a tela. Está viralizando. O vídeo mostrava uma mulher que se parecia comigo entrando num motel com um homem casado conhecido da alta sociedade. Era claramente uma montagem, mas estava tão bem feita que parecia real. Meu Deus, sussurrei. Ela contratou alguém para fazer isso? Parece que sim. Luna, isso já tem 2 milhões de visualizações. Senti meu estômago se contrair. Helena estava escalando seus ataques e agora estava atacando diretamente minha moral. Vocês já foram alvo de uma campanha de difamação. É uma das experiências mais devastadoras que existem. Quando alguém com poder decide te destruir, não há limites para a crueldade. Onde está Dante? Perguntou Carla. Numa reunião com investidores, tentando conseguir financiamento para a nova empresa. Era outra batalha que estávamos perdendo. Helena havia usado sua influência para garantir que nenhum banco ou investidor tradicional quisesse fazer negócios com Dante. Ela havia espalhado rumores de que ele era instável e não confiável depois de abandonar suas responsabilidades familiares por uma aventura. Meu celular tocou. Era Dante. Oi, amor. Luna, preciso te contar uma coisa. Sua voz estava tensa. O que aconteceu? A reunião não foi bem. Os investidores desistiram na última hora. Por causa da sua mãe? Provavelmente. Luna, acho que precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre tudo. Chego aí em 20 minutos. Quando Dante chegou ao escritório, eu sabia pelo seu rosto que as notícias não eram boas. Ele parecia exausto, derrotado. Dante, o que aconteceu realmente? Ele se sentou pesadamente numa cadeira. Minha mãe não está apenas bloqueando nossos negócios. Ela está destruindo ativamente tudo que tentamos construir. Como assim? Ela contratou uma empresa de relações públicas para espalhar histórias sobre nós. Contratou hackers para criar conteúdo falso. Está usando todos os contatos dela para nos sabotar. Mostrei o vídeo para ele. Sua expressão ficou ainda mais sombria. Luna, isso é sério. Ela está tentando destruir você completamente. E está conseguindo, admiti. Perdi 3 trabalhos esta semana. Ninguém quer me contratar. Por causa dos rumores? Por causa de tudo. As pessoas têm medo de se associar comigo. Dante passou as mãos pelo rosto. Luna, eu não posso deixar isso continuar. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez devêssemos reconsiderar. Senti meu coração parar. Reconsiderar o quê? Nosso relacionamento, nosso noivado. Dante, Luna, olhe o que está acontecendo.
Você está sendo destruída por minha causa. Sua reputação, seu trabalho, sua vida, tudo está sendo arruinado porque você escolheu ficar comigo. E você acha que a solução é me abandonar? Acho que a solução é te proteger. Me proteger ou se proteger? Luna, não é isso. É sim. Me levantei, minha voz subindo. Dante, na primeira dificuldade real, você quer desistir. Não é a primeira dificuldade. São 2 meses de guerra constante. E você acha que eu não sabia que seria assim? Você não podia imaginar que seria tão brutal. Podia sim. Dante, eu sabia exatamente no que estava me metendo quando disse sim para você naquele salão. Sabia. Sabia que sua mãe me odiaria. Sabia que a alta sociedade me rejeitaria. Sabia que seria uma luta constante. Então, por que aceitou? Porque te amo. Porque acreditei que você me amava o suficiente para lutar por nós. Eu te amo. Ama? Então, por que está sugerindo que terminemos? Dante ficou em silêncio. E nesse silêncio, eu encontrei minha resposta. Você está com medo, disse, minha voz mais baixa agora. Está com medo de que sua mãe realmente consiga nos destruir. Estou com medo de que ela consiga destruir você. Dante, ela só consegue me destruir se eu deixar, se nós deixarmos. Luna, você não entende o poder que ela tem. Entendo sim, mas também entendo o poder que nós temos. Que poder? O poder do amor verdadeiro. O poder de 2 pessoas que se recusam a desistir uma da outra. Dante me olhou com uma expressão de dor profunda. Luna, e se não for suficiente? E se for? Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Luna Carvalho? A voz era feminina, elegante. Sim, aqui é Beatriz Santos, da revista Vogue Brasil. Gostaria de falar com você sobre uma matéria que estamos preparando. Que tipo de matéria? Sobre mulheres que enfrentam adversidades por amor. Sua história com Dante Moreira chamou nossa atenção. Olhei para Dante, que estava me observando curiosamente. Que tipo de matéria, exatamente? Uma matéria de capa. Queremos contar sua versão da história. Mostrar quem você realmente é, além dos rumores e difamações. Por que fariam isso? Porque acreditamos que toda história tem 2 lados. E porque sua coragem em enfrentar uma das famílias mais poderosas do país por amor é inspiradora. Senti meu coração acelerar. Quando vocês gostariam de fazer isso? Amanhã, se possível. Luna, esta pode ser sua chance de contar a verdade. Desliguei o telefone e contei para Dante sobre a ligação. Luna, você tem certeza sobre isso? Uma matéria de capa vai expor você ainda mais. Dante, já estou exposta. A diferença é que agora posso controlar a narrativa. E se for uma armadilha da minha mãe? E se não for? E se for nossa chance de mostrar ao mundo quem realmente somos? Dante ficou pensativo por um momento. Luna, se você fizer isso, não há volta. Minha mãe vai escalar ainda mais os ataques. Então que escale. Dante, não podemos viver com medo para sempre. E se ela conseguir nos destruir? Então pelo menos tentamos. Pelo menos lutamos. Dante me olhou por um longo momento e vi algo mudando em seus olhos. A dúvida estava sendo substituída por determinação. Você tem razão, disse ele finalmente. Estamos fugindo quando deveríamos estar lutando. Exato. Luna, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. O que você quer dizer? Quero dizer que não vamos apenas dar uma entrevista. Vamos declarar guerra. Como assim? Vamos expor tudo. Os métodos sujos da minha mãe, a campanha de difamação, os vídeos falsos, tudo. Dante, isso pode ser perigoso. Luna, você acabou de me dizer que não podemos viver com medo. Sorri, vendo o homem que me apaixonei voltando à tona. Tem razão. Então vamos à guerra. Juntos? Juntos. Naquela noite passamos horas preparando nossa estratégia. Não íamos apenas nos defender. Íamos atacar, íamos expor Helena Moreira pelo que ela realmente era. Uma mulher cruel e manipuladora que usava seu poder para destruir pessoas inocentes. Luna, disse Dante enquanto organizávamos as evidências que havíamos coletado. Você sabe que depois disso não há volta, né? Eu sei. Minha mãe nunca vai nos perdoar. Dante, ela nunca ia nos perdoar mesmo.
Pelo menos agora estamos lutando. E se perdermos? E se ganharmos? Ele sorriu. E pela primeira vez em semanas, vi esperança em seus olhos. Então vamos ganhar. Às vezes, a única forma de parar um bully é enfrentá-lo de frente. Às vezes, temos que parar de fugir e começar a lutar. Que momento de virada incrível! A matéria da Vogue saiu numa quinta-feira de manhã e em 2 horas já estava sendo comentada em todos os canais de televisão do país. A capa mostrava uma foto linda minha e de Dante, com a manchete: "O amor que desafiou um império, a verdadeira história de Luna e Dante." "Meu Deus, Luna", disse Carla, ligando para mim às 7 da manhã. "Você viu a repercussão?" Eu estava no apartamento que Dante havia alugado para nós. Um lugar simples, mas nosso, assistindo aos comentários na televisão. "Estou vendo", respondi, ainda em choque com a dimensão que a história havia tomado. A matéria não havia apenas contado nossa versão dos fatos. A jornalista Beatriz Santos havia feito uma investigação profunda sobre Helena Moreira e seus métodos. Ela havia descoberto que Helena havia usado táticas similares contra outras mulheres que haviam se relacionado com homens da família ao longo dos anos. Vocês já viram como a verdade tem poder? Como uma história bem contada pode mudar completamente a percepção pública? Pois é, estávamos vivenciando isso em tempo real. "Luna, tem mais", disse Carla, animada. 3 outras mulheres já se manifestaram dizendo que também foram vítimas da Helena. "E tem empresários oferecendo investimento para a empresa do Dante." Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, pessoas oferecendo apoio, até algumas celebridades manifestando solidariedade nas redes sociais. "Dante!", gritei para o quarto. "Você precisa ver isso!" Ele apareceu ainda de pijama, cabelos bagunçados, mas com um sorriso que eu não via há semanas. "Vi as notificações no celular", disse ele, me abraçando. "Luna, conseguimos." "Conseguimos o quê?" "Mudamos a narrativa. Agora não somos mais os vilões da história." Era verdade. Os comentários nas redes sociais, que antes eram 90% negativos, agora estavam divididos. Muitas pessoas estavam nos apoiando, dizendo que éramos corajosos por enfrentar o sistema. "Dante, seu celular está tocando", disse, vendo o nome Margarete na tela. "Alô, Margarete. Dante, você precisa saber de uma coisa urgente." "O que aconteceu?" "Sua mãe está furiosa. Ela convocou uma coletiva de imprensa para hoje à tarde. Para falar sobre a matéria, para te deserdá-lo publicamente." Senti meu estômago se contrair. Helena estava escalando para o nível final. "Margarete, você tem certeza?" "Tenho." "Dante, ela está dizendo que você não é mais filho dela, que está cortando todos os laços familiares e empresariais." "E o que mais?" "Ela está ameaçando processar você e Luna por difamação." Dante desligou o telefone e me contou sobre a conversa. "Luna, ela vai tentar nos destruir de uma vez por todas. Então temos que chegar primeiro." "Como assim?" "Dante, temos que dar nossa própria coletiva, antes dela." "Luna, você tem certeza?" "Tenho." "Dante, não podemos deixar ela controlar a narrativa novamente." Passamos a manhã organizando nossa própria coletiva de imprensa. Margarete, que havia secretamente mudado de lado depois de ver como Helena tratava as pessoas, nos ajudou com os contatos da imprensa. Às 2 da tarde, estávamos no salão de um hotel no centro do Rio, diante de 50 jornalistas e câmeras de televisão. "Boa tarde", disse Dante, sua voz firme e clara. "Obrigado por virem. Eu e Luna decidimos falar publicamente sobre os eventos dos últimos meses. Primeiro", continuei, "queremos deixar claro que tudo que foi publicado na Vogue é verdade. Helena Moreira orquestrou uma campanha sistemática para nos destruir. Temos provas", disse Dante, mostrando uma pasta cheia de documentos. "Contratos com empresas de difamação, pagamentos para a criação de conteúdo falso, registros de ligações para sabotar nossos negócios." Um jornalista levantou a mão. "Dante, sua mãe alega que você abandonou suas responsabilidades familiares. O que você tem a dizer sobre isso?" "Tenho a dizer que minha única responsabilidade
é ser feliz e fazer a pessoa que amo feliz. Se isso significa abrir mão de um império construído sobre crueldade e manipulação, então que seja. Luna, disse uma jornalista, como você se sente sendo chamada de interesseira? Me sinto triste, respondi honestamente. Triste porque vivemos numa sociedade que não consegue acreditar que uma mulher pobre possa ser amada por quem ela é, não pelo que tem. Mas você não pode negar que se beneficiou financeiramente do relacionamento, insistiu outro jornalista. Posso sim. Dante e eu moramos num apartamento alugado de 2 quartos. Eu continuo trabalhando para pagar minhas contas. A única coisa que ganhei com esse relacionamento foi amor verdadeiro. E isso vale a pena? Perguntou uma repórter. Vale tudo a pena, respondi, pegando a mão de Dante. Prefiro ser pobre e amada do que rica e infeliz. Dante, disse um jornalista, você não tem medo de que sua mãe cumpra as ameaças? Não tenho medo de nada quando estou com Luna, respondeu ele. Minha mãe pode tirar meu dinheiro, meu sobrenome, minha herança, mas não pode tirar meu amor. E vocês têm planos para o futuro? Temos, disse Dante me surpreendendo. Na verdade, temos um anúncio a fazer. Olhei para ele confusa. Não havíamos combinado nenhum anúncio. Luna e eu vamos nos casar, disse ele, no próximo sábado. O quê? Sussurrei, chocada. Vai ser uma cerimônia simples, numa igreja em Realengo, no bairro onde Luna cresceu. Todos estão convidados. Os jornalistas explodiram em perguntas, mas eu só conseguia olhar para Dante. Você está falando sério? Sussurrei. Completamente sério, sussurrou de volta. Luna, não quero esperar mais. Quero me casar com você antes que minha mãe invente mais alguma coisa para nos separar. Mas Dante, mas nada. Você aceita se casar comigo no sábado? Olhei para ele, para os jornalistas, para as câmeras, e senti uma paz que não sentia há meses. Aceito, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. O salão explodiu em aplausos e flashes de câmeras. Quando saímos da coletiva, meu celular estava tocando incessantemente. Mensagens de apoio, ofertas de ajuda para o casamento, até algumas empresas oferecendo patrocinar a cerimônia. Dante, disse enquanto caminhávamos pela rua, você tem certeza sobre casar no sábado? Luna, nunca tive tanta certeza de nada na vida. E sua família? Minha família é você agora. E se sua mãe aparecer no casamento? Então ela vai ver que o amor venceu. Naquela noite, enquanto planejávamos nosso casamento relâmpago, recebemos uma ligação inesperada. Dante, era uma voz masculina que eu não reconhecia. Quem é? Aqui é Roberto Almeida. Nos conhecemos no Gala Beneficente. Roberto, oi. Como conseguiu meu número? Margarete me passou. Dante, preciso falar com vocês, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre sua mãe. E sobre algumas coisas que vocês precisam saber. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria no dia seguinte. Roberto chegou acompanhado de Helena Santos e mais 3 pessoas que eu não conhecia. Dante e Luna, disse Roberto, quero apresentar vocês ao que eu chamo de Clube das Vítimas da Helena. Como assim? Todos nós, em algum momento, fomos alvos dos métodos da sua mãe, explicou Helena Santos. Eu, quando meu filho quis se casar com uma professora. Roberto, quando sua filha se apaixonou por um músico. E nós decidimos que já chega, disse uma das outras pessoas. Helena Moreira precisa ser parada. Como assim parada? Temos evidências suficientes para processar ela por difamação, assédio moral e várias outras coisas, explicou Roberto. Mas precisávamos de alguém corajoso o suficiente para liderar a luta. E vocês acham que somos nós? Sabemos que são vocês. Dante, Luna, vocês já provaram que não têm medo dela. Olhei para Dante, que estava processando a informação. O que exatamente vocês estão propondo? Perguntei. Uma ação coletiva contra Helena Moreira. Todos nós juntos com todas as evidências que coletamos ao longo dos anos. E o que isso significaria? Significaria o fim do reinado de terror dela.
significaria justiça para todas as pessoas que ela destruiu. Dante pegou minha mão. Luna, o que você acha? Acho que é hora de Helena Moreira enfrentar as consequências dos seus atos. Então estamos dentro, disse Dante. Roberto sorriu. Ótimo, porque temos uma surpresa para vocês. Que surpresa? Sua coletiva de ontem inspirou mais 10 pessoas a se manifestarem. Temos agora 15 vítimas dispostas a testemunhar contra sua mãe. E tem mais, disse Helena Santos. 3 grandes empresas se ofereceram para investir na sua nova empresa, Dante. Eles ficaram impressionados com sua coragem. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Depois de meses sendo atacados, finalmente tínhamos aliados. Tem uma última coisa, disse Roberto, sobre o casamento de vocês no sábado. O que tem? Bem, parece que vocês vão ter mais convidados do que esperavam. Como assim? A história de vocês viralizou. Tem gente do Brasil inteiro querendo ir ao casamento para apoiar vocês. Sério? Sério. A Prefeitura de Realengo ofereceu a praça principal para a cerimônia. Tem floricultura oferecendo decoração gratuita, fotógrafos se oferecendo para cobrir o evento, até uma banda famosa quer tocar de graça. Olhei para Dante, incrédula. Dante, o que está acontecendo? Está acontecendo que o amor está vencendo, Luna. Está acontecendo que as pessoas boas do mundo são mais numerosas que as ruins. E Helena, sua mãe, minha mãe vai descobrir que mexeu com as pessoas erradas. Naquela noite, enquanto finalizávamos os preparativos para o casamento, recebemos uma última ligação. Dante? Era Helena Moreira. Mãe, Dante, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Tenho uma proposta. Não me interessa. Dante, eu paro com tudo. Paro com os ataques, paro com a campanha, aceito Luna na família. Em troca de quê? Em troca de vocês desistirem do processo. Dante olhou para mim. Fiz que não com a cabeça. Não, mãe, já é tarde demais. Dante, mãe, você teve meses para fazer a coisa certa. Escolheu o caminho da crueldade. Agora vai enfrentar as consequências. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é ter demorado tanto para te enfrentar. Dante desligou o telefone e me abraçou. Pronta para se casar amanhã, senhora Moreira? Mais do que pronta, senhor Moreira. E assim, na véspera do nosso casamento, com uma ação judicial contra Helena sendo preparada e o apoio de milhares de pessoas que nem conhecíamos, finalmente sentimos que havíamos vencido. Às vezes, quando você tem coragem de enfrentar o bullying, descobre que não está sozinho. Às vezes, sua luta inspira outros a lutarem também. Que reviravolta incrível! O sábado amanheceu ensolarado em Realengo, e quando acordei no pequeno apartamento que dividia com Carla, Dante havia insistido que passássemos a última noite separados. Para dar sorte, não conseguia acreditar que este era o dia do meu casamento. «Luna, acorda!» gritou Carla, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. «Seu grande dia chegou!» Olhei pela janela e quase desmaiei. A rua estava cheia de gente. Centenas de pessoas com cartazes, flores, câmeras de televisão. «Carla, o que é isso tudo?» «É seu casamento, querida. A história de vocês dois tocou o coração do Brasil inteiro. Vocês já imaginaram acordar e descobrir que sua história de amor virou um fenômeno nacional? Pois é, era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Meu celular tocou. Era a Margarete. Luna, querida, como você está? Nervosa, ansiosa, feliz, apavorada, tudo ao mesmo tempo. Normal. Escuta, preciso te contar algumas coisas sobre hoje. O que aconteceu agora? Bem, a praça onde vai ser a cerimônia está lotada. Tem mais de 5.000 pessoas esperando. 5.000 pessoas! E tem mais. 3 emissoras de TV vão transmitir ao vivo. A Globo, a Record e o SBT. Senti minhas pernas fraquejarem. Margarete, eu não posso casar na televisão. Eu nem sei como me comportar. Luna, respira. Você só precisa ser você mesma. É por isso que as pessoas te amam. E Dante, como ele está?
Nervoso, mas feliz. Ele está na casa das suas sogras, quer dizer, da mãe dele. Como assim? Pensei que ela havia cortado relações com ele. Teve uma reviravolta ontem à noite. Vou te contar pessoalmente. Estou chegando aí com a equipe de beleza. Equipe de beleza? Luna, você não achou que ia se arrumar sozinha no dia do seu casamento, achou? 1 hora depois, meu pequeno apartamento havia se transformado num salão de beleza profissional. 3 maquiadoras, 2 cabeleireiras, 1 manicure e Margarete coordenando tudo como uma general. Margarete, disse enquanto uma das maquiadoras trabalhava no meu rosto, me conta o que aconteceu com Helena. Bem, parece que a coletiva de vocês ontem teve um efeito inesperado. Que efeito? O Conselho de Administração da empresa Moreira se reuniu ontem à noite. Eles estão preocupados com a imagem da empresa depois de toda essa exposição. E deram um ultimato para Helena. Ou ela para com a guerra contra vocês, ou eles a removem da presidência. Sério, sério. Luna, parece que Helena finalmente encontrou alguém mais poderoso que ela, a opinião pública. E o que ela decidiu? Ainda não sabemos, mas Dante recebeu uma ligação dela às 6 da manhã pedindo para conversar. E ele foi? Foi, contra minha recomendação, mas foi. Senti uma pontada de preocupação. Margarete, e se for uma armadilha? Luna, hoje é seu dia de casamento. Não deixe Helena Moreira estragar isso também. Ela tinha razão. Independente do que Helena estava tramando, hoje eu ia me casar com o homem que amava. 2 horas depois, quando me olhei no espelho, não conseguia acreditar na transformação. O vestido, um presente de uma estilista famosa que havia se oferecido para criá-lo gratuitamente, era simples, mas elegante, perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Meu cabelo estava preso num coque romântico, com algumas mechas soltas emoldurando meu rosto. A maquiagem realçava meus olhos castanhos e deixava minha pele radiante. Luna, disse Carla com lágrimas nos olhos, você está linda. Obrigada, Carla, por tudo. Pelo quê? Por ter sido minha melhor amiga, minha irmã, minha família quando eu não tinha ninguém. Luna, não me faça chorar e estragar minha maquiagem. Margarete apareceu na porta. Meninas, está na hora. A limousine chegou. Limousine? Presente de um empresário que se inspirou na história de vocês. Quando saí do prédio, a multidão na rua explodiu em aplausos e gritos. Pessoas jogavam pétalas de rosa, acenavam bandeiras, gritavam "Viva o amor!" Meu Deus! Sussurrei para Margarete. Isso é real, completamente real. Luna, você e Dante se tornaram símbolos. Símbolos de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. A viagem até a praça de Realengo foi surreal. As ruas estavam cheias de gente, todos acenando e gritando palavras de apoio. Carros buzinavam, pessoas seguravam cartazes com mensagens de amor. Quando chegamos à praça, fiquei sem palavras. Era como um festival. Milhares de pessoas, um palco decorado com flores brancas, uma banda tocando música romântica, câmeras de televisão por toda parte. Luna, disse Margarete, você está pronta? Não sei se alguém pode estar pronta para isso. Você está? Lembra-se de tudo que passou para chegar até aqui. Lembra-se do porquê está fazendo isso. Ela tinha razão. Estava fazendo isso por amor, por Dante, por nós. Quando a música começou e eu comecei a caminhar em direção ao altar improvisado, a multidão ficou em silêncio. Milhares de pessoas assistindo, milhões mais pela televisão, mas eu só tinha olhos para uma pessoa. Dante estava no altar, lindo num terno azul marinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao lado dele estava o padre, e para minha surpresa, Helena Moreira. Às vezes, os momentos mais importantes da nossa vida acontecem diante de multidões. Às vezes, nosso amor privado se torna inspiração pública. Quando cheguei ao altar, Dante pegou minhas mãos. Você está linda, sussurrou. Você também. Dante, sua mãe. Depois eu explico. Agora só importa nós dois. O padre começou a cerimônia, mas eu mal conseguia me concentrar nas palavras.
Estava hipnotizada pelos olhos verdes de Dante, pela forma como ele me olhava, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dante, disse o padre, você aceita Luna como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Dante, sua voz firme e clara. Luna, você aceita Dante como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondi, minha voz tremendo de emoção. As alianças, por favor. Carla se aproximou com as alianças, simples, de ouro, gravadas com nossos nomes e a data. Dante, disse o padre, coloque a aliança no dedo de Luna e repita, com esta aliança, eu te desposo. Dante deslizou a aliança no meu dedo. Com esta aliança, eu te desposo e prometo te amar para sempre, independente do que o mundo disser ou fizer. Luna, coloque a aliança no dedo de Dante e repita, com esta aliança, eu te desposo. Coloquei a aliança no dedo dele. Com esta aliança, eu te desposo e prometo lutar ao seu lado contra qualquer adversidade. Pelo poder que me foi conferido, disse o padre, eu os declaro marido e mulher. Dante, pode beijar a noiva. Dante me beijou e a praça explodiu em aplausos, gritos, fogos de artifício. Era como se o Brasil inteiro estivesse celebrando conosco. Quando nos separamos, Helena Moreira se aproximou. Luna, disse ela, sua voz baixa, posso falar com você? Olhei para Dante, que assentiu. Claro, eu quero me desculpar, se desculpar, pelo que fiz com você, com vocês dois. Eu estava errada. Helena, não, deixe-me falar. Eu passei a vida inteira tentando controlar tudo e todos ao meu redor. Achei que podia escolher com quem meu filho se casaria, como ele viveria sua vida. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas ontem, quando vi a coletiva de vocês, quando vi a coragem que vocês tiveram de enfrentar o mundo inteiro por amor, eu entendi. Entendeu o quê? Que o amor verdadeiro não pode ser controlado, não pode ser comprado, vendido ou manipulado. Ele simplesmente é. Helena, Luna, você ama meu filho de verdade? Amo, mais que minha própria vida. E ele te ama. Ama. Então eu estava lutando contra algo impossível de vencer. Ela estendeu a mão para mim. Posso tentar ser uma sogra melhor? Olhei para sua mão estendida, depois para Dante, depois para as milhares de pessoas que haviam vindo celebrar nosso amor. Pode, disse, apertando sua mão. Helena sorriu e pela primeira vez vi nela não a mulher cruel que havia tentado nos destruir, mas uma mãe que estava aprendendo a deixar seu filho ser feliz. Bem, disse Dante nos abraçando, acho que agora somos oficialmente uma família muito complicada, disse Helena rindo. As melhores famílias sempre são, respondi. A festa continuou até tarde da noite. Dançamos, rimos, choramos, celebramos. Pessoas que nunca havíamos visto vieram nos abraçar, nos desejar felicidades, nos agradecer por mostrar que o amor verdadeiro ainda existe. Quando finalmente conseguimos nos despedir da multidão e ir para nossa lua de mel, uma semana numa pousada simples em Búzios, presente de um hoteleiro que havia se emocionado com nossa história, eu me virei para Dante no carro. Dante, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter te conhecido? Jamais. De ter enfrentado sua mãe? Jamais. De ter desistido da herança? Luna, eu não desisti de nada. Ganhei tudo. Como assim? Ganhei você. Ganhei uma família de verdade. Ganhei a chance de construir algo meu, baseado no amor, não no medo. E a empresa, os negócios, vão dar certo. Já temos 3 investidores interessados. E sabe por quê? Por quê? Porque as pessoas querem investir em algo real, em algo construído com paixão, não apenas com ganância. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade passando. Dante, você acha que nossa história vai ter final feliz? Luna, nossa história não tem final, tem apenas começos.
Como assim? Cada dia que acordamos juntos é um novo começo. Cada desafio que enfrentamos juntos é uma nova chance de provar nosso amor. E se aparecerem novos obstáculos? Então enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Sorri, me aconchegando no seu ombro. Eu te amo, Sr. Moreira. Eu te amo, Sra. Moreira. E assim, dirigindo em direção à nossa lua de mel, com alianças nos dedos e o coração cheio de esperança, começamos oficialmente nossa vida juntos. Uma vida que não seria fácil, mas seria nossa. Uma vida construída sobre amor verdadeiro, coragem e a certeza de que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. Às vezes, os finais felizes não são realmente finais, são apenas novos começos. Às vezes, a maior vitória não é vencer os outros, mas vencer nossos próprios medos e limitações. 6 meses depois do casamento que parou o Brasil, eu estava sentada no escritório da nossa nova empresa, Moreira em Carvalho Eventos, revisando os contratos do nosso 10º projeto do mês. Quem diria que a garçonete que foi humilhada no Copacabana Palace se tornaria uma das organizadoras de eventos mais procuradas do Rio de Janeiro? Luna, disse Dante, entrando no escritório com um sorriso enorme no rosto. Temos novidades. Boas ou ruins? Perguntei, já acostumada com as surpresas constantes que nossa vida havia se tornado. Ótimas. Acabei de sair da reunião com os investidores da Alemanha. E eles querem expandir nossa empresa para a Europa. Larguei os papéis, incrédula. Sério. Completamente sério. Luna, nossa história inspirou pessoas no mundo inteiro. Eles querem que levemos nosso conceito de eventos com propósito para outros países. Vocês já tiveram aqueles momentos em que a vida supera todas as suas expectativas? Quando você percebe que seus sonhos eram pequenos demais? Pois é, estava vivendo um desses momentos. Dante, isso é incrível. Mas você tem certeza de que estamos prontos? Luna, há 6 meses éramos 2 pessoas lutando contra o mundo. Hoje somos uma empresa com 15 funcionários, contratos com as maiores empresas do país e uma lista de espera de 3 meses. Era verdade. Depois do casamento, nossa história havia se tornado um fenômeno. Empresas queriam que organizássemos seus eventos porque sabiam que trazíamos autenticidade, emoção, propósito. Não éramos apenas organizadores de eventos, éramos contadores de histórias. E tem mais, disse Dante, se sentando na minha mesa. Minha mãe quer falar conosco. Sobre o que agora? Nos últimos 6 meses, Helena havia realmente tentado ser uma sogra melhor. Ela havia parado completamente com os ataques. Havia até nos ajudado com alguns contatos empresariais. Mas eu ainda ficava cautelosa quando ela queria conversar. Ela quer nos fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quer nos oferecer uma parceria com a Moreira Enterprises. Como assim? Ela quer criar uma divisão de eventos na empresa dela e quer que nós sejamos os responsáveis. Fiquei em silêncio, processando a informação. Luna, o que você acha? Acho que sua mãe está tentando nos comprar, ou está tentando se redimir. Dante, você confia nela? Confio em nós. Se ela tentar alguma coisa, enfrentamos juntos como sempre. Meu celular tocou. Era a Carla. Luna, você precisa ver as notícias. O que aconteceu? Lembra da Valentina, a ex-noiva do Dante? Lembro. Por quê? Ela deu uma entrevista para a revista Caras, falando sobre vocês. Senti meu estômago se contrair. O que ela disse? É melhor você ver pessoalmente. Estou mandando o link. Abri o link que Carla enviou e li a manchete. Valentina Albuquerque. Dante me trocou por uma fantasia, mas a realidade vai bater à porta. Dante, disse, mostrando a matéria para ele, temos um problema. Lemos a entrevista juntos. Valentina havia dado uma entrevista longa e venenosa, dizendo que nosso casamento era uma farsa midiática, que Dante logo se cansaria de brincar de pobre e que eu era uma oportunista que soube usar a mídia a seu favor. Luna, isso não significa nada, disse Dante. É só o desespero de uma mulher rejeitada. Dante, ela tem influência, tem contatos.
E se ela começar uma campanha contra nós? Então enfrentamos, como sempre fizemos. Mas eu estava preocupada. Nos últimos meses, nossa vida havia sido quase um conto de fadas. Sucesso profissional, casamento feliz, até uma reconciliação com Helena. Talvez fosse bom demais para durar. Naquela noite fomos jantar com Helena num restaurante elegante em Ipanema. Ela chegou pontualmente, elegante como sempre, mas com uma expressão séria. Dante, Luna, obrigada por virem. Mãe, sobre a proposta, antes de falarmos de negócios, preciso contar uma coisa para vocês. O que aconteceu? Perguntei. Valentina me procurou ontem. Senti meu sangue gelar. Para quê? Ela quer formar uma aliança comigo. Contra vocês. Como assim? Ela acha que se conseguir me convencer de que Luna é uma má influência para Dante, eu vou voltar a tentar separá-los. E o que você disse para ela? Helena sorriu. Disse que ela estava 6 meses atrasada, que eu já havia aprendido que não posso escolher por quem meu filho se apaixona. E ela ficou furiosa. Disse que ia expor a verdade sobre vocês. É que verdade? Não sei. Mas Luna, Dante, vocês precisam se preparar. Valentina é vingativa e tem recursos. Mãe, por que está nos contando isso? Porque vocês são minha família agora. E família se protege. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. 6 meses atrás, Helena era nossa maior inimiga. Agora estava nos protegendo. Helena, obrigada. Não me agradeça ainda, porque tenho uma proposta que pode ajudar vocês a se protegerem. A parceria empresarial? Exato. Luna, Dante, se vocês se associarem à Moreira Enterprises, terão toda a proteção legal e financeira da empresa. Valentina não vai conseguir atacar vocês. E em troca, vocês trazem sua criatividade, sua autenticidade, sua capacidade de emocionar as pessoas. Olhei para Dante. É o que você acha? Acho que minha mãe está certa. Juntos somos mais fortes. Então aceito, disse, mas com uma condição. Qual? Queremos autonomia total para nossos projetos. Nada de interferência. Helena sorriu. Combinado. Saímos do jantar animados com as novas possibilidades, mas também preocupados com as ameaças de Valentina. Não sabíamos ainda, mas ela estava preparando o ataque mais cruel de todos. 3 dias depois, acordei com meu celular tocando incessantemente. Era Margarete. Luna, você viu as redes sociais? Não, por quê? Valentina postou um vídeo. Está viralizando. Que tipo de vídeo? É melhor você ver. Abri o Instagram e encontrei o vídeo de Valentina. Ela estava elegante, maquiada, falando diretamente para a câmera. Oi, pessoal. Sei que muitos de vocês acompanharam a história da Luna e do Dante e acharam linda, romântica, mas eu preciso contar a verdade que ninguém quer ouvir. Meu coração começou a bater mais rápido. A verdade é que Luna Carvalho não é a Cinderela inocente que vocês pensam. Ela é uma mulher calculista que planejou cada passo para conquistar Dante. Dante! Gritei. Acorda! Temos um problema! Vocês acham que foi coincidência ela estar trabalhando exatamente no evento onde Dante estava? Acham que foi coincidência ela ter reagido daquela forma quando foi humilhada? Dante apareceu ainda sonolento, mas ficou alerta quando viu minha expressão. Luna sabia exatamente quem era Dante. Ela pesquisou sobre ele, sobre a família, sobre os gostos dele. Tudo foi calculado. Isso é mentira! Gritei para o celular. E eu tenho provas, continuou Valentina no vídeo. Tenho conversas de WhatsApp onde Luna admite que estava caçando um milionário. Tenho fotos dela estudando a vida de Dante nas redes sociais. Dante, isso é mentira. Você sabe que é mentira. Eu sei, amor. Eu sei. Mas quando olhei para os comentários do vídeo, meu coração afundou. Milhares de pessoas acreditando em Valentina, me chamando de farsa, mentirosa, interesseira. Dante, ela está destruindo tudo que construímos. Não está, não. Luna, quem nos conhece de verdade sabe que isso é mentira. Mas e as pessoas que não nos conhecem? Nossos clientes, nossos investidores? Como se tivesse ouvido meus pensamentos, meu celular tocou. Era um dos nossos maiores clientes. Luna,
Preciso falar com você sobre o evento da próxima semana. Claro, Sr. Roberto. O que aconteceu? Bem, depois desse vídeo que está circulando, achamos melhor reconsiderar. Reconsiderar? Luna, nossa empresa não pode se associar a uma polêmica. Você entende, né? Sr. Roberto, tudo que está sendo dito é mentira. Pode ser, mas a percepção pública é o que importa. Desculpa, Luna. Ele desligou e eu desabei no sofá. Dante, perdemos o cliente. Vamos recuperar. Luna, isso vai passar. Vai? Dante, olhe os comentários. Olhe como as pessoas mudaram de opinião sobre nós em questão de horas. Era verdade. Nossa história de amor havia se tornado uma história de manipulação e interesse. Nossa empresa estava sendo questionada. Nosso futuro estava em risco. Luna, disse Dante me abraçando. Lembra do que aconteceu da primeira vez que fomos atacados? Lembro. Nós lutamos, nós mostramos a verdade e vencemos. E se desta vez não conseguirmos, então pelo menos tentamos, juntos. Olhei para meu marido, para o homem que havia arriscado tudo por mim, e encontrei minha força novamente. Você tem razão. Vamos lutar. Como? Da mesma forma que fizemos antes, com a verdade. E assim, 6 meses depois do nosso casamento de conto de fadas, nos preparamos para enfrentar nossa segunda grande batalha. Porque às vezes o amor verdadeiro precisa ser defendido mais de uma vez. Às vezes a felicidade precisa ser conquistada repetidamente. Às vezes, quando pensamos que vencemos todas as batalhas, descobrimos que a guerra ainda não acabou. Mas também descobrimos que cada vitória nos torna mais fortes para a próxima luta. Na manhã seguinte, acordei determinada. Valentina havia declarado guerra, mas desta vez eu não ia apenas me defender. Ia atacar. Passei a madrugada inteira pensando numa estratégia e finalmente tive uma ideia. Dante, disse, balançando ele para acordar, preciso que você confie em mim. Sempre confio em você. O que você está planejando? Vou dar uma entrevista, ao vivo, para responder às acusações da Valentina. Luna, você tem certeza? Pode ser arriscado. Dante, ficar em silêncio é que é arriscado. As pessoas estão acreditando nas mentiras dela porque não estamos nos defendendo. E o que você vai dizer? A verdade. Toda a verdade. Às vezes, a única forma de combater uma mentira é com uma verdade tão poderosa que ela não pode ser ignorada. 2 horas depois, estava nos estúdios da Globo, no programa Encontro com Fátima Bernardes. Fátima havia me ligado pessoalmente, oferecendo espaço para eu contar minha versão dos fatos. Luna, disse Fátima quando as câmeras começaram a gravar. Obrigada por estar aqui. Sei que não deve ser fácil. Obrigada por me dar esta oportunidade, Fátima. Vamos direto ao ponto. Valentina Albuquerque fez acusações muito sérias contra você. Disse que você planejou conhecer Dante, que tudo foi calculado. O que você tem a dizer? Respirei fundo e olhei diretamente para a câmera. Fátima, eu vou contar exatamente como conheci Dante. E vou provar que tudo que Valentina disse é mentira. Como você vai provar? Com evidências. Fátima, eu trouxe meu celular antigo. O mesmo celular que eu usava na época em que conheci Dante. Mostrei o aparelho simples, claramente usado. Neste celular estão todas as minhas conversas de WhatsApp da época. Todas as minhas pesquisas no Google. Todo o meu histórico. E o que elas mostram? Mostram que eu nunca pesquisei sobre Dante Moreira antes de conhecê-lo. Na verdade, eu nem sabia quem ele era. Peguei o celular e mostrei para a câmera. Olhem aqui. Minha primeira pesquisa sobre Dante Moreira foi no dia seguinte ao nosso primeiro encontro. Depois que ele já havia me defendido, depois que já estávamos conversando. E as conversas que Valentina mencionou? Não existem. Fátima, eu desafio Valentina a mostrar essas conversas, porque elas são falsas. Luna, mas por que Valentina faria isso? Porque ela não consegue aceitar que Dante escolheu o amor verdadeiro ao invés de um casamento de conveniência. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas continuei. Fátima, eu era uma garçonete que trabalhava para pagar o aluguel.
Eu não tinha tempo nem recursos para caçar milionários. Eu estava trabalhando naquela noite porque precisava do dinheiro. E como você se sente sendo acusada de interesseira? Me sinto triste. Triste porque vivemos numa sociedade que não consegue acreditar que uma mulher pobre pode ser amada por quem ela é. Luna, você tem algo a dizer para Valentina? Olhei diretamente para a câmera. Valentina, eu entendo sua dor. Entendo que deve ser difícil ver o homem que você achava que ia se casar e escolher outra pessoa. Mas mentir sobre mim não vai trazer Dante de volta para você. E para as pessoas que acreditaram nas acusações, peço que olhem para os fatos. Peço que vejam como Dante e eu vivemos. Nós não ostentamos riqueza. Nós trabalhamos juntos, construímos algo juntos. Se eu fosse interesseira, vocês acham que eu estaria trabalhando 16 horas por dia na nossa empresa? Quando saí do estúdio, meu celular estava explodindo com mensagens, mas desta vez eram mensagens de apoio. Luna, você foi incrível, escreveu Carla. Arrasou, querida, mandou Margarete. Estou orgulhoso de você, disse Dante, me abraçando quando cheguei em casa. Você acha que funcionou? Acho que você foi perfeita, autêntica, honesta, emocionante. Naquela noite, assistimos aos comentários nas redes sociais. A maré havia virado completamente. As pessoas estavam pedindo desculpas por terem acreditado em Valentina. Estavam elogiando minha coragem de enfrentar as mentiras. Olha isso, disse Dante, me mostrando um post no Instagram. Era de uma influenciadora famosa. Acabei de assistir à entrevista da Luna. Que mulher corajosa! Valentina deveria ter vergonha de espalhar mentiras assim. E isso aqui, mostrei para ele um comentário no YouTube. Luna provou que a verdade sempre vence. Que casal inspirador! Mas a melhor surpresa veio no dia seguinte. Luna, disse Dante, entrando no escritório com um sorriso enorme, você não vai acreditar. O que aconteceu? Lembra do cliente que cancelou ontem? Lembro. Ele ligou. Quer remarcar o evento e pediu desculpas. Sério? E tem mais. Recebemos 5 novos pedidos de orçamento hoje, todos dizendo que se inspiraram na sua entrevista. Era incrível como a verdade tinha poder. Em 24 horas havíamos passado de vilões para heróis novamente. Mas a melhor surpresa ainda estava por vir. Naquela tarde, recebemos uma visita inesperada. Era Valentina. Posso entrar? Perguntou ela parada na porta do nosso escritório. Olhei para Dante, que assentiu. Claro. Valentina entrou, claramente desconfortável. Ela parecia diferente, menos arrogante, mais humana. Eu vim me desculpar. Se desculpar? Pelo vídeo, pelas mentiras, por tudo. Fiquei em silêncio esperando ela continuar. Luna, você estava certa ontem na televisão. Eu não consegui aceitar que Dante havia escolhido você. E agora consegue. Agora entendo que ele fez a escolha certa. Como assim? Porque você lutou pela verdade. Mesmo quando seria mais fácil ficar em silêncio, você lutou. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Valentina se virou para Dante. Dante, me desculpa. Você merece ser feliz. E é óbvio que Luna te faz feliz. Valentina, não, deixa eu falar. Eu passei os últimos meses tentando destruir o que vocês construíram porque eu estava com inveja. Inveja do amor verdadeiro que vocês têm. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu nunca amei você de verdade, Dante. Eu amava a ideia de ser a esposa de um bilionário. Mas Luna te ama pelo homem que você é. Valentina, disse-me levantando, obrigada por vir aqui. Sei que não deve ter sido fácil. Não foi, mas era necessário. Ela se dirigiu para a porta, mas se virou uma última vez. Luna, posso te dar um conselho? Claro, nunca deixe ninguém te fazer duvidar do seu valor. Você vale muito mais do que imagina. Depois que ela saiu, Dante me abraçou. Acabou, disse ele. Finalmente acabou. Acabou. As guerras, os ataques, as tentativas de nos separar. Agora é só nós dois. Nossa empresa, nossa vida. Dante, posso te contar um segredo? Claro.
Eu não me importaria se tivéssemos que enfrentar mais 1000 batalhas. Por quê? Porque cada batalha que enfrentamos juntos nos torna mais fortes. Cada vitória que conquistamos juntos nos torna mais unidos. Luna, eu te amo. Eu também te amo. E assim, depois de meses de guerra, finalmente encontramos nossa paz. Não porque não havia mais desafios, sempre haveria, mas porque havíamos aprendido que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. 6 meses depois, nossa empresa havia se tornado uma das maiores do país. Tínhamos escritórios em 3 cidades, 50 funcionários e uma lista de espera de 6 meses. Mas o mais importante, éramos felizes, verdadeiramente, profundamente felizes. Luna, disse Dante numa noite, enquanto jantávamos no terraço do nosso novo apartamento, você se lembra de quando nos conhecemos? Como poderia esquecer? Você se lembra do que eu disse naquela primeira noite? Disse muitas coisas. Disse que às vezes nossos piores momentos nos levam aos nossos melhores destinos. Lembro. Você acredita que isso é verdade? Olhei para meu marido, para nossa vida, para tudo que havíamos construído juntos. Acredito. Se eu não tivesse sido humilhada naquela noite, nunca teria conhecido você. Se não tivéssemos enfrentado sua mãe, nunca teríamos descoberto nossa força. Se não tivéssemos lutado contra Valentina, nunca teríamos provado nosso amor. Então você não mudaria nada. Nada. Cada lágrima, cada luta, cada momento difícil nos trouxe até aqui. Dante se levantou e pegou uma pequena caixa da mesa. Luna, o que é isso? Abra. Dentro da caixa havia uma chave dourada. Dante, o que significa isso? É a chave da nossa nova casa. Nova casa? Uma casa de verdade, com jardim, piscina, espaço para receber nossa família e amigos. Dante, Luna, quero construir uma vida completa com você. Quero ter filhos, criar uma família, envelhecer ao seu lado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você quer isso também? Quero tudo com você, Dante. Tudo. Ele me beijou e naquele beijo estava todo o nosso futuro. Todas as possibilidades, todos os sonhos, toda a felicidade que ainda estava por vir. Quando nos separamos, olhei para as luzes da cidade lá embaixo. Dante, sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É melhor que isso. Por quê? Porque nos contos de fadas, o príncipe salva a princesa, mas no amor verdadeiro, nós nos salvamos mutuamente. E vivemos felizes para sempre? Vivemos felizes para sempre. E assim, na varanda do nosso apartamento, com a cidade do Rio de Janeiro brilhando aos nossos pés, selamos nossa promessa de amor eterno. Uma promessa que havia sido testada, questionada, atacada, mas que havia sobrevivido a tudo. Porque às vezes, quando 2 pessoas se amam de verdade, nada no mundo pode separá-las. Às vezes, o amor realmente vence tudo. Às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que nos mostram que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Às vezes, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos quando temos alguém para lutar ao nosso lado. E às vezes, os finais felizes são ainda mais doces quando foram conquistados com coragem, verdade e muito amor.